Estamos começando aqui o Hangout, né? E a gatinha vai estar mandando aqui os convites aqui para os irmãos. E estamos começando. Então, não sei a hora que você vai assistir esse vídeo, então boa tarde, boa noite, bom dia. E nós estamos aqui para falar da Arca de Noé e a farsa dos anjos de luz. Nós vamos explicar para você hoje por que foi feita a arca, por que teve o dilúvio, por que tudo foi feito do jeito que fez, porque Deus se arrependeu de ter feito o homem. Então são esses assuntos que nós vamos estar falando aqui. O nosso irmão Paulo Freitas está aqui. Uma boa noite, meu irmão, tamo junto aí, né? E lembrando que a gente tentou ver para poder fazer aqui a live pelo celular e convidar mais um irmão, mas não teve como acontecer isso daí. A última hora está aqui com a gente também. Uma boa noite, nossa irmã Lucimara Trindade também. Eu quero falar um pouquinho aqui só da nova temporada do canal Resgate Final, que vai funcionar assim, meus irmãos. Eu queria assim chamar os irmãos pelo celular aqui, pelo menos um irmão, para participar conosco, né? O nosso irmão Maurício está aqui também com a gente, né? Só que não foi possível. E o que a gente quer fazer? Nós queremos pegar de 2, 3 irmãos, 4, não sei, vamos ver direitinho, para poder estar vindo aqui falar sobre a verdade. O nosso foco, quando nós formos fazer esse tipo de vídeo, é mostrar como a pessoa chegou até a verdade, entendeu? Como ela conheceu, como ela descobriu, o que ela pensou quando ela descobriu várias coisas que foi falado. E como é começo de live, eu vou deixar para explicar isso mais detalhadamente depois aí para os irmãos. Ela está mandando aqui os convites. Nós vamos transmitir essa live pelo YouTube e pelo TikTok também. Tem o nosso irmão Luiz aqui do Evangelho Real. É isso aí, mano, tamo junto sempre. A nossa irmã Márcia, que é a nossa sogrinha, que tá aqui do lado aqui. Tem também a irmã Cleonice Souza, tá aqui com a gente. E é isso aí, irmãos. Hoje eu tenho grandes coisas para falar aí sobre a Arca de Noé, sobre as muralhas de Jericó, sobre Sodoma e Gomorra, sobre todos estes assuntos que muitas pessoas têm dúvidas e querem saber o que realmente aconteceu, o que realmente foi feito. Nosso irmão Jefferson está aqui também. Uma boa noite. E desde já, meus irmãos, eu tenho que falar que sempre é muito bom falar com vocês, participar com vocês aqui neste Hangout. Eu vou passar aqui para o pessoal já começar tipo assim, cumprimentar os irmãos. Só estou esperando aqui acertar, né? Que o pessoal está me ensinando aqui para pôr no TikTok e tudo. Enquanto estou fazendo uma introdução também para dar tempo dos irmãos chegarem. Aquela velha história, né, meus irmãos? Para a gente poder já ir ao que interessa aqui no vídeo. Tem o nosso irmão aqui do Ciliberto, está aqui com a gente também, né? Nosso irmão Elder está aqui também. Nosso irmão, a nossa irmã Vilani está aqui também com a gente. Aí o pessoal está chegando. E é isso aí. E vamos que vamos, firme em frente, forte, sempre avante, na verdade, até o fim, porque falta muito pouco tempo, né? E eu estou estudando também aí de fazer uma live no YouTube de 15 em 15 dias, mais ou menos aí, que vai dar um mês, né? 15 em 15 dias não, vou explicar melhor, para não sair confuso. 15 dias passou, eu faço uma live no YouTube. Passa mais 15 dias, eu vou fazer uma live no TikTok. Eu vou começar a usar esse modelo, que eu quero fazer mais ou menos igual eu fiz ali. A nossa irmã Mauricélia está aqui também, mais ou menos igual eu fiz com o Facebook. Facebook eu fiz um trabalho durante uns 4 anos mais ou menos, fiz bastante vídeo, tem bastante live lá. Eu fico feliz que muitas pessoas conseguiram ali entender um pouquinho da verdade que a gente tentou passar ali, né? Que a gente sempre está tentando fazer isso. De cada 100 irmãos, se um entender, tá tudo muito bom. E assim a gente consegue estar passando a verdade.
Aqui, já estamos quase entrando aqui no TikTok. Daqui a pouco nós vamos aí chegar dentro da verdade. O nosso irmão Beto e Carol tá aqui com a gente também. Uma boa noite para os irmãos. E dizendo que é sempre muito bom estar com vocês, meus irmãos. Então eu vou começar aqui a passar aqui para as irmãs dar um salve também para os irmãos aí, falar um oi, né? Eu marquei algumas coisas aqui que eu quero falar com vocês hoje. E essa live tem o nosso irmão Wellington aqui com a gente também, o Fábio Slater tá aqui. E aí, meu irmão, tamo junto sempre aí. É isso aí, meu irmão. E tamo aí, nosso irmão Paulo, irmão Simara, e nós vamos estar aí conversando e convidando também os irmãos para participar com a gente aí, que nem eu falei, dessa nova temporada aí do canal Resgate Final. Que tudo isso que a gente faz é para que, se caso de 100 pessoas vão entender, ou de 1000 pessoas vão entender, ou sei lá de quantas pessoas vão entender, para nós já está muito bom. Tá no TikTok? Sim. Opa, aí sim. Estamos aqui no TikTok também e queria desde já agradecer a todos que estão aí participando no TikTok. E é bom pôr nesse pedestal aqui, ó. Melhor. Não dá porque esse aqui, o não TikTok vira. tem que estar em pé. Não poderia ser naquele ali? Então, porque aí... porque assim vai ficar meio ruim, na minha opinião. Entendeu? Mas porque depois, quando eu for mostrar os negócios, acho que não vai dar pra ver, não. Pera aí, só um pouquinho, tá, irmãos? Que nós estamos acertando aqui as coisas aqui direitinho, tá? Certo? Então, calma. Então, e aí eu vou passar aqui para as irmãs e elas vão estar aqui, tipo, dando um oi para os irmãos, tudo direitinho. E nós vamos, assim, em seguida, começar a falar sobre as coisas, né, que muitas pessoas têm dúvida aí. Aprendendo com o mestre está aqui também. E é isso aí. Vou passar para nossa irmã Janice agora. Não, pode continuar que eu estou tentando arrumar aqui. Tá, então elas estão arrumando ali, então vamos que vamos, pessoal. Vou começar então os assuntos aqui para a gente poder pega aquele suportezinho pequenininho lá que dá certo, né? Então é isso aí, pessoal, vamos começar então. Eu ia começar de outro jeito, mas a gente tá acertando aqui para dar tudo certo. Enquanto você vai olhando aí o TikTok, tá tudo certo. Eu marquei algumas coisas aqui, que nem eu falei, eu tô aproveitando, dando um tempinho aí para as pessoas chegarem e a gente poder estar falando aqui da Arca de Noé. Então tem umas coisinhas aqui que eu anotei para as pessoas poderem entender, porque esse vídeo aqui é muito importante. Eu digo, nossa irmã Paula aqui e o Pão da Vida tá aqui com a gente também, uma boa noite, né? E eu vou começar. Bom, meus irmãos, é assim, vamos começar pela Arca de Noé. A Arca de Noé, muitas pessoas pensam assim, né? Mas por que Deus resolveu matar o homem no dilúvio, né? A primeira coisa que a pessoa tem que entender é que na Bíblia, no Velho Testamento, existem muitos deuses, vários e vários e vários deuses. Então tem que saber que Deus que tentou matar o homem. Aí é que tá a coisa. Porque se você for ver ali o relato, começa assim: porque Deus se arrependeu de ter feito o homem. E a gente pode ver que o nosso pai não se arrepende de nada. Nosso pai, quando ele faz uma coisa, ou os atos dele, o que ele faz, ele não se arrepende. Só que ali aparece que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Aí Deus foi e escolheu uma família ali e pediu que fizesse um barco, um navio. Vamos colocar assim. Hoje em dia a gente pega aí e vê os navios que tem hoje de guerra ou de carga. A gente pode perceber que tem deles que são muito maior do que a Arca de Noé. Então, aí beleza, aí ele fez um barco, lá um navio, vamos pôr assim, para caber todos os animais da face da terra, que nem ele diz, 2 espécies de cada. Aí eu te pergunto, naquela época, hoje em dia existe só 5% dos animais que existiam na época, porque os anjos caídos aí foram dando fim nos animais aí, né?
Então o que acontece? Hoje só tem 5% dos animais que existiam antes. Se você for ver até pela ciência, você vai ver que tem animal que a gente nem conheceu, que existiu e veio a ser extinto, que nem o panda. Se não cuidasse do panda, ele iria entrar em extinção, e outros animais aí que a gente vê. Então o que acontece? Naquela época foi colocado de 2 em 2 na arca. Agora eu te pergunto, como foi que eles pegaram, por exemplo, a anta, que é um bicho que é brasileiro, para levar para a arca? Como foi pego o urso polar, que fica ali nos polos, para poder levar para a arca? Como pegar o urso pardo, que é natural da América do Norte ali, né? Que fica para lá, para levar para a arca, e outros animais típicos, por exemplo, de países aí. Então você já vê que aí já há uma contradição muito gigantesca, porque um barquinho cabe 2 animais de cada espécie, e todos esses animais tipo assim, ficar dentro da arca. E tem uns que dizem que hibernou porque, por exemplo, um zoológico pequeno, se eu não me engano, é 150 toneladas de carne, mais ou menos, aproximadamente, para os animais ali. Então quer dizer, você imagina uma arca com 2 animais de cada espécie. Então quer dizer, você pode ver que o Messias falou para a gente tomar cuidado com as fábulas judaicas. Que nem a Arca de Noé é uma fábula. Por quê? Porque se você for ver, não bate, a história não bate. Porque primeiro, colocar todos os animais dentro de uma arca, muito difícil. A nossa irmã Vanessa aqui tá aqui com a gente, o Pão da Vida, tamo junto aí, minha irmã, tamo junto sempre. Dentro de uma arca. E aí, diz que choveu ali 40 dias e 40 noites e inundou toda a terra. É uma conversa pior que a outra. Primeiro que colocaram todos os bichos dentro de um barco, aí choveu 40 dias, 40 noites, inundou a terra toda. Aí depois 150 dias baixou as águas. Olha, é uma fábula terrível, porque o dilúvio aconteceu sim, um evento local, não a nível mundial. Eu vou explicar por que aconteceu o dilúvio. Só que primeiro vamos analisar essa historinha aí que foi contada ali no Velho Testamento. Primeiro que chover 40 dias, 40 noites, não dá para inundar a terra inteira, pessoal, porque o mundo é muito grande, é gigantesco, é muito grande, entendeu? E aí eu vou explicar e mostrar como os anjos caíram fizeram para enganar as pessoas, para que elas não vissem que o mundo é muito grande. O mundo não é só isso que a gente vê, essas cidades que a gente vê. E aí o que acontece? Aí diz que choveu 40 dias, 40 noites, e aí inundou toda a terra. Em 150 dias baixou as águas. E aí pior, aí Noé, como se não bastasse toda essa mentirada terrível, Noé veio descendo do Monte Ararat na boa, tranquilão. Ele, um homem de, se eu não me engano, 800 anos, eu não lembro mais quantos anos tinha aquele cara, mas sei que era velho. Aí 120, eu não lembro mais quantos anos tinha o cara, sei que ele era velho. Aí ele tá descendo ali de boa, junto com a família dele, com todos os animais. O Monte Ararat, que é um monte que para você subir a pessoa fica com falta de ar, tem dificuldade. Os caras com os melhores equipamentos da época sofrem para subir, sofrem para descer. E o cara desceu de boa ali, ó, tranquilão, junto com a família, os animais, tudo tal, suavão. Chegou lá embaixo ainda e plantou uma vinha no meio do barro. Ó, ouve só, se a gente for pensar uma cidade como tem inundação, lembro de Nova Orleans no momento. Aquela cidade, a barragem estourou e encheu tudo de água, aquela coisa toda e tal. Então, quer dizer, foram anos para poder drenar a água, para sair o barro, para poder aquele local voltar mais ou menos a ser o que era. Aí não, em 150 dias conseguiu baixar a água, aí o cara já chegou lá, descendo suavão do monte lá, pegou uma vinha, olha só, uma vinha. Plantou no meio do barro, que não tem como plantar vinha no barro, tudo bem. E aí nasceu a uva e o cara fez o vinho e tomou ainda, mano. Aí eu te pergunto, isso não é tiração, isso não é um absurdo. Você acredita numa história dessa? Você acredita nisso? Chega a ser um absurdo, não dá, cara. Tipo, as fábulas judaicas, cara. Tipo, o cara fez coisa louca. Tipo, olha, vamos começar recapitulando, hein?
coloca todos os animais dentro de um barquinho. Aí foi lá Noé, chegou no urso pardo lá, é o seguinte, mano, você vai ter que ir. Não, caramba, não, tem que ir. O urso polar, Eu vim né? te buscar, Tinha né? gelo do narco, como Aí diz a irmã Vanessa. Ali. Imagina aí o urso queria pegar ele, aquela briga toda, conseguiu dominar e levou pra arca, tranquilo. Chegar lá, aí ele chega lá e vê aquele multidão de bicho que ninguém sabe como é que entrou lá dentro, tá bom. Aí diz uns que invernou, né? Aí imagina um urso invernando, ele inverna mesmo, tudo bem. E um papagaio, como é que faz? Então é complicado, mas beleza. Aí vai lá, chove 40 dias. Choveu 40 dias, a arca subiu, é aquela coisa toda. Aí você vê, foi alto, né? Porque o Monte Ararat é alto pra caramba, mas ficou lá em cima, beleza. Aí, 150 dias baixou as águas, mano. E o cara, como não se bastasse o pior de tudo, desceu a pé do Monte Ararat. E planta uma vinha e ainda nasce a uva, o cara faz o vinho, então. Mas é um absurdo. Então, meus irmãos, isso foi mentira. Por quê? Se a gente for que dá risada. Aí se for ver, mas por quê? Isso tem um porquê. Por que que foi contada essa historinha que é fábula de anjo caído, né? Fábulas de demônios. Por quê? Porque o nosso irmão profeta Adão, ele tinha pregado a verdade durante 960 anos. E estava muito difícil para o diabo enganar as pessoas. E porque o nosso irmão, ele aprendeu com todos os anjos do céu, aprendeu com o nosso pai, aprendeu com o nosso Messias. E quando ele desceu aqui, ele se arrependeu e pediu perdão para o nosso pai. Ele colocou o propósito da vida dele de só falar a verdade do nosso pai, passar para todo mundo, para que ninguém fosse enganado. E o diabo começou a ter dificuldade, né, de enganar os outros, estava meio complicada a situação. Aí o que o diabo resolveu fazer? Fez o dilúvio na localidade, fica bem claro, na localidade. E ali ele escolheu Sem, Cão e Jafé, Noé e a sua família. E Sem, Cão e Jafé ali é a representação da besta do dragão e falso profeta, que entraram na arca de Noé. A arca não era do nosso povo, a arca era de Noé. Foi Noé que fez a arca a pedido do Deus ali que estava se passando pelo nosso pai. Então quer dizer que o diabo se passou pelo nosso pai, enganou muitas pessoas. Então ele decidiu matar aquelas pessoas ali, certo? Fazer uma família ser dele, escolhida por ele, para que ele pudesse enganar as pessoas da época. Aí conta essa historinha que o dilúvio foi a nível mundial, que matou todo mundo, essas loucuras todas. Não, mas foi um evento local ali, realmente. Porque assim, ou aceita o diabo, ou morre, não tem conversa. Então agora nós vamos passar aqui para nossa irmã Janice aqui, que vai falar um pouquinho, tal, a nossa irmã Márcia também, e aí depois eu vou voltar de novo com a história de Noé, e aí vou para outros lados. Vou falar um pouquinho assim, meus irmãos, para descansar um pouco, senão se eu falar direto não tem como, né? Mas é muita loucura. Vê a história de Noé que você vai ver que é tiração do começo ao fim. O diabo realmente tirando a gente nessa história aí da caronchinha. Vamos lá. Oi, irmãos, uma boa noite a todos aí. Novamente nesta live, tentando passar mais um pouquinho da verdade. Os que estão chegando agora, aí os irmãos que já são da casa, oi para todo mundo, que não dá para responder todos ali no chat, mas um oi geral, um salve geral para todos aí. E para os que estão chegando agora, né? Sejam bem-vindos aí, se tiverem dúvidas podem perguntar, que nós estaremos aqui para responder dentro do possível, né? E agora vou passar para minha mãe. A minha mãe pode vir aqui. Tá? Eu venho mais pra cá. E aí, irmãos, boa noite. Estamos aí junto novamente, né? Desmascarando as farsas, mostrando como o meu João está fazendo agora as fábulas, as invenções que tem no livro Bíblia, que é para enganar a gente. Mas nós vamos continuar o vídeo, porque o assunto aqui tá bom. Vamos tirar dúvida do pessoal aí que tá entrando, começando a se libertar. E nós estamos aí, e os outros irmãos da verdade, para orientar. Beleza? O pessoal do TikTok também pode fazer perguntas, eu vou estar olhando aqui, caso tenham dúvidas, né?
as perguntas que fizerem eu vou falar aqui ao vivo para que o irmão Elide possa responder. Se eu souber responder, eu respondo. Se a irmã Márcia souber responder, ela responde, porque assim, a gente não é donos da razão, donos da verdade. Quer dizer que a gente saiba tudo. E essa passagem aqui na Terra é de aprendizado, né? É da gente ver até onde vai as farsas do caído. E é isso. Agora não sei se a irmã Márcia, minha mãe, quer falar alguma coisa? Não, tá interessante a história de Noé aí, porque já pensou o urso do Polo Norte dentro do mar? Ah, tem um irmão que falou do golfinho cor-de-rosa. Ah, o boto Então, rosa. Boto cor-de-rosa. Boto rosa. É, tinha piscina Não. dentro da arca, eu não sabia. Gente, lá dentro da arca tinha de tudo. Tinha a mula sem cabeça, Não, já pensou fazer o pernilongo hibernar? Tava lá hibernando, tava muito louco, assim. Tipo o passarinho hibernando, tudo hibernando, impressionante, né? É uma loucura, pessoal. Acho que contrataram aquele cara lá, eu acho que é o Quevedo, né? Que hipnotiza os outros, foram lá, hipnotizou e deixou eles dormindo, não é possível. Aí porque, como é que esses né? bichos tudo ficaram igual os leões, ficaram sossegados ali com pessoas, né, por perto, tipo, os leões se alimentam do quê? De mato que não é? O irmão falou que tava dando alface, acho que pros leões. Eu não sabia nem que tinha horta dentro da arca. Então os leões eram veganos? Eram veganos, entendi. Os veganos queriam gostar de ouvir isso, né? Que os animais coisa, eram né? veganos, né? Mas é muita loucura. Agora tem uma coisa pior que eu vou mostrar para os irmãos aqui. Depois nós vamos voltar para os comentários das nossas irmãs aqui e dos nossos irmãos que estão aí. Se quiserem fazer perguntas, façam. Agora eu vou mostrar um negócio aqui que, se vocês entenderem isso, vocês vão conseguir entender a Arca de Noé, o que realmente aconteceu. Aqui tá. Desculpa o desenho. Não, peraí, deixa eu tirar aqui, senão eu não enxergo o desenho. Calma aí. Sai. Não, ele já assume sozinho. Tá bom. Tá Então, ó, aparecendo vocês estão vendo aqui, né? Esses negócios muito doidos aqui. Então, vou explicar. Aqui é como se fosse uma cidade grande. Vamos pôr aqui um exemplo. Deixa que eu seguro Tá. e você... Tá, mas deixa eu escrever primeiro. Calma aí. Deixa eu escrever, calma aí, pessoal. Dá uma cadernada Vamos daqui a lá. pouco. Sabe que ao vivo é complicado. São Paulo. Pronto, ó, segura aí. Ó, vou mostrar aqui. Os anjos caídos, eles são malandros, pessoal. Eles têm mais de 7.000 anos, são bobo não. O que acontece? Eles pegam uma cidade grande, vamos supor que é conhecida mundialmente. Se eu não me engano, eu acho que São Paulo é a quinta ou a sexta maior cidade do mundo, uma coisa assim, mais ou menos. Antes era menos, né, mas agora vai mudando as coisas. Então, essa cidade aqui tem as que compõem as grandes cidades, que são as cidades pequenas em volta. Aí tem uma outra cidade aqui, outra aqui, outra aqui, e sempre tem as que compõem em volta a grande cidade que está na localidade. E assim é feito pelo mundo inteiro. Aí você vai conhecer São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, Joinville e outros lugares por aí. E aí você vai ver que tem cidades que cercam e tem tipo uma linha que você vai correr para ir para a próxima cidade. E ali é tudo sempre o mesmo segmento. E aí quando você olha para um lado, você vê assim, mundo sem fim, assim, florestas, montanhas, rio de um lado, do outro, tudo tal. Só que o camarada, ele está concentrado só nisso aqui. Porque o mundo é bem grande, mas bem grande, grande mesmo, gigantesco. Só que os anjos caídos criaram as grandes cidades e as rodovias para quê? Para manter o povo centralizado ali, o povo tudo numa localidade só, para quando houvesse a colheita da terra, ficar mais fácil para eles matar. No entanto, que se você for olhar lá pela Torre de Babel, você viu que o diabo juntou todo mundo ali num lugar só. E fizeram uma torre para que eles pudessem tocar ao céu, que era o propósito ali, no caso, é desafiar nosso pai. A gente sabe que não dá para chegar no céu, né? Mas era desafiar. E ali você pode ver o plano do diabo, porque o diabo ele tinha um plano de cada um habitante da terra ter um demônio. Um demônio tomando conta. Então quer dizer, o plano era 500 milhões, que você vê lá na Pedra da Geórgia desde o começo. 500 milhões de habitantes com 500 milhões de demônios. E ele vai ficar 24 horas na tua cabeça, na tua cabeça, na tua cabeça. E você não ia conseguir salvar. Isso que é o plano dele. E aí quando o nosso pai foi lá e separou ali todo aquele povo, esparramou pela terra, aí o diabo ficou louco. O diabo ficou louco porque não era o que ele queria. Ele queria todo mundo junto
para ele poder enganar todo mundo e ninguém se salvar. Então, o mundo é gigantesco, mas você conhece Rio de Janeiro, você conhece São Paulo, aí você conhece Paris, aí você conhece qual mais? Madrid, aí você vai conhecer Moscou e outras grandes cidades ali que são metrópoles, né, capitais, aquela coisa toda, e tem as cidades que compõem. Mas se você for olhar longe, você vai ver que é muito grande o mundo. Outra coisa, eu estava assistindo aí um seriado que estava falando sobre o Reino Unido. Engraçado que, se você for ver as localidades das cidades, os caras brigavam pelo mesmo espaço de terra. Porque não tinha muita gente, dá pra ver que não tinha muita gente. Mas eles brigavam pelos mesmos espaços de terra, sendo que existia terra sem fim para todo mundo plantar, todo mundo colher, todo mundo ser feliz, todo mundo viver em paz. Não, mas os caras estavam brigando sempre pelas mesmas coisas, um matando o outro, pelas mesmas coisas. Pela mesma localidade, porque os anjos caídos ensinaram que ali é o lugar bom, entendeu? E assim eles controlaram e controlam sempre todo o povo da terra. Porque aí eles pegam e, por exemplo, aqui a gente está em Santa Catarina. Quando a gente passa e vai indo para São Paulo, a gente vê coisas assim, imensidões de mundo sem fim que não acaba mais, pessoal. Entendeu? Aí tem Joinville aqui, você tem que andar mocota para chegar lá em Florianópolis. Aí depois você tem que andar mocota para chegar lá não sei aonde. E essas terras vagas? Para você ver que esse é o plano dos caídos. Então, agora nós vamos falar aqui sobre o assunto aqui também que me perguntaram bastante. E agora eu vou estar respondendo também algumas perguntas, se tiverem. Vou passar aqui para nossa irmã Janice, para a sogrinha aqui, né, para a gatinha, para ela estar falando mais aí sobre esses assuntos, tá? E que nem eu falei, pessoal, as perguntas que quiserem fazer, podem fazer, que vamos responder aí dentro do possível. Ó, tá com vocês aí, tá? Beleza? Tinha um papelzinho solto, né, que tu... Pera aí. Aqui, ó. Ah, tá. Tem mais perguntas. É que a gente vai fazer umas perguntas, irmãos. Que provavelmente as perguntas que forem feitas aqui, às vezes é dúvidas de outros irmãos também. Sim. Então, vou mirar para minha mãe também. Que ela que elaborou as perguntas. Não. Pode. Pula já? Não é? Pode fazer aquela primeira pergunta que eu te fiz? Pode. Tá. Faz a pergunta que vocês quiserem. Irmãos, vamos fazer o seguinte. Vamos esquecer Moisés agora. Antes de Moisés. A minha pergunta foi, porque já teve questionamento no Facebook que defenderam esses homens antes de Moisés. Então, a pergunta é, os 10 mandamentos sempre existiu ou começou a valer quando foi entregue nas mãos de Moisés? Esse povo, antes de Moisés, ele já sabia da verdade? Então, agora o irmão Elidio vai explicar. Pode responder. Então, é o seguinte. Então, o que acontece? Para responder primeiro, os anjos caídos, eles caíram aqui para a terra porque eles nunca obedeceram nenhum dos 10 mandamentos que sempre houve. Sempre existiu. Então, o que acontece? Você pode reparar ali que quando Caim matou Abel, você pode reparar que está escrito que é para perdoar 70 vezes 7, certo? O ser humano. Só que o pecado que foi cometido de morte ali vai ser pago, porque em Apocalipse 22:8 e 22:15 ali, 21:8, 22:15, diz que os assassinos não herdarão o reino do céu. Nós temos que perdoar, né? Mas não vai ser impune ao pecado. E outra coisa, os 10 mandamentos sempre existiu. Você vê que quando o diabo e seus anjos foi lançado aqui para a terra, você pode reparar que os nossos irmãos lá podiam ter matado eles. Mas não tinha nada, não tinha problema nenhum aqui na terra. Mas eles não mataram, porque está escrito em Apocalipse lá que os nossos irmãos Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e seus anjos
e mesmo à beira da face da morte, lutaram e prevaleceram com o dragão, aonde não existiu mais lugares para eles, não se foi mais achado. Então quer dizer, poderia ter matado ali. Só que nosso pai pediu, ó, vocês pegam e lançam eles aqui para a terra. Só que não matem eles, senão se tornarão piores. Agora vamos supor, o ser humano da época com certeza ouviu, porque Adão falou a verdade, pregou a verdade. Ah, meu irmão Elide, mas vamos supor que tem uma pessoa ali que não entendeu, que não ficou sabendo, que não falaram para ele. Bom, então vamos lá. Quando você é uma criança que tem 7, 8 anos, sei lá por aí, e você vê um bichinho morrer, você fica super triste. Você não quer que aquele bichinho morra. Ou se você tem um pouquinho mais de idade, lá uns 10 anos, 9, e vê uma outra criança matando um bichinho, você vai saber que aquilo é errado, aquilo não pode, você vai ficar triste, vai ficar chocado, sei lá, vai ficar de uma forma muito triste, decepcionado com aquela situação. Então quer dizer, se você é uma criança e sabe que não pode matar, então por que quando cresceu você acha que pode matar? Se uma criança sabe disso, um adulto também sabe. Essa é a resposta. Bom, tá, vamos para a próxima pergunta, então não precisa mudar a câmera daí, tá, você fica bem. aí. Ah, eu percebi que eu estou saindo fora da câmera aqui. Pessoal, e se tiver pergunta pode mandar, tá pessoal? Ó, a próxima pergunta é: Caim matou Abel por inveja ou já estava sendo usado pelo diabo? Bom, Caim foi o seguinte, né? O diabo nunca aceitou. Tipo assim, nosso pai teve o primeiro filho, o Messias, o primogênito. E desse filho decidiu fazer todas as coisas que a gente conhece, junto com o nosso Messias. Aí, o nosso Messias ajudou a fazer o céu, as coisas tudo tal. Aí depois, o nosso pai decidiu fazer o segundo filho, que o nome dele é Israel. Só que esse segundo filho não aceitou nunca ser o segundo filho. Ele achava que ele era inteligente, que ele podia ser melhor. Por que ele era o segundo e o outro era o primeiro? Não podia ser assim. Então, ele começou a querer ser mais do que deveria. Começou a ficar com inveja do Messias, entrou ódio no coração dele, tudo tal, por orgulho e vaidade. E ele decidiu que ele queria matar o irmão dele, o mais velho, para tomar o lugar dele e tomar todo o reino do céu. Aí ele foi expulso aqui para a terra. E aí, Caim e Abel, a mesma coisa. Você pode ver que o irmão mais novo não aceitava o mais velho. E o diabo começou a usar isso, né? E aí o que acontece? Ele acreditou na história do diabo. Porque ele achava que se ele matasse o irmão dele, ele iria ficar no lugar dele. E não foi bem assim. Então, a história, mais ou menos, é essa daí. Porque, tipo, lá diz sobre a agricultura. Na época, não tinha como ter agricultura, pessoal, porque era começo de mundo. Nosso pai fez tudo perfeito. O trabalho do homem era comer uma fruta, jogar no chão, nascia outra. Acabou, não tinha trabalho. Entendeu? Aí, falava que o outro cuidava de gado. É meio complicado. Como que ele ia cuidar de gado se não precisava cuidar de gado? Ninguém comia carne na época, pessoal. Entendeu? Aí, o que acontece? O que ele fez foi o seguinte: ele pegou e matou lá e mostrou pro irmão dele que ele ia fazer isso com o irmão dele. Foi lá e fez mesmo. Entendeu? É mais ou menos isso. Se você for ver a história, se você for ler com cuidado, se você for ver direitinho, é isso que aconteceu. O diabo... e aí Adão, quando viu, não aprovou aquilo. Claro que não aprovou. Deve ter conversado com ele, tudo tal, mas ele não deu ouvido. E foi até a consequência aí de ter matado Abel, que o sangue dele clama por justiça até hoje. Entendeu? Então é isso, meus irmãos. Tem mais alguma pergunta? Vai lá, Mel, outra três aqui. A muralha de Jericó, ela foi derrubada por Deus? Ou é só uma historinha? Isso daí é fábula judaica. Por exemplo, se a gente for ver ali, que nem diz que vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão, essa coisa toda. Você pode ver que se você ler lá na história, você vai ver que o Josué manda espias para a cidade. E esses espias conhecem uma prostituta. E vão lá e fazem acordo com ela. Ó, se você deixar a gente entrar na cidade quando a gente for atacar, a gente vai poupar vocês, porque a gente vai matar todo mundo aqui. Aí o que ela fez? Ela pegou e concordou. Aí quando chegou o dia,
12.000 homens ficaram rodeando a cidade de Jericó, tocando trombeta para distrair, né? O pessoal todo mundo lá preocupado com a batalha. E aí, enquanto isso, esses caras entraram pela janela lá da prostituta, foram lá, abriram a porta ali da cidade, né? O portão. Eles entraram e massacraram, porque tinha 3.000 habitantes na cidade. Mais ou menos 300 pessoas ali que eram soldados, né? Mais ou menos. E aí, imagina, 12.000 homens armados contra 3. Foi um massacre, né? Destruíram tudo, botaram fogo, tudo. E fizeram essa historinha aí para o povo acreditar que foi Deus que mandou e Deus nada, porque Israel saía para roubar, matar e destruir, fazer a vontade do diabo. É isso que acontecia naquela época. Então, o que você tem que entender? Que Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Eliseu, Moisés, Salomão, Davi, todos esses daí serviam a um ser chamado Israel, que é o diabo, que se passou pelo nosso pai e enganou muita gente na face da terra, e até hoje engana. Então, são essas coisas aí que a gente está tentando mostrar para você, que o Messias na época falava: cuidado com os falsos profetas, cuidado com as fábulas judaicas. Por exemplo, muita gente fala sobre igreja católica e evangélica, mas naquele tempo não tinha nem igreja católica e evangélica. Quem eram os falsos profetas que eles falavam na época? Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Eliseu, Moisés, Salomão, Davi, todos esses caras. Eles foram eles que mataram aqueles que traziam a verdade, pessoal. Todos os profetas e apóstolos foram mortos dentro da sinagoga. Sinagoga é de ensino, sinagoga do diabo. Por isso que o Messias falava isso, que são as igrejas de pedra hoje. É isso que a gente está tentando passar para vocês e mostrar as fábulas judaicas. Por exemplo, a Arca de Noé é uma história dos judeus. Torre de Babel, uma história dos judeus. Todas essas coisas, a história deles. Jonas, que foi engolido pelo peixe, ficou 3 dias lá no vento. Isso daí é tudo fábula, pessoal. Tudo fábula. Se os caras falassem que acham uma cobra com, por exemplo, com genética de papagaio e ela fala, os caras acreditam, cara, em qualquer coisa, entendeu? Porque o que falar o jumento, os caras falam que o jumento falou, pessoal. É muita loucura, entendeu? É isso que nós estamos tentando mostrar para vocês, que o diabo se passou pelo nosso pai e enganou muita gente. Tem mais uma pergunta daí. Pode falar. Os irmãos estão ouvindo aí, tá tudo tranquilo, tá tudo certo aí, os irmãos estão conseguindo ouvir aí, meus irmãos? Estão ouvindo. Beleza. Vamos lá. A outra pergunta aqui, depois eu vou fazer as perguntas que estão no chat ali, né? Fogo. Ó, estamos vivos hoje por milagre ou porque nosso organismo é forte? Bom, por causa da proteção do nosso pai. Pessoal, daqui a pouco eu vou mostrar um negócio terrível. Já vou até fazer aqui, eu vou responder essa, mas calma, hoje eu vou falar, calma. Hoje eu vou falar sobre, quente, sobre morno, e sobre frio, entendeu? Então, eu vou falar isso daqui hoje. Daqui a pouco os negócios vai esquentar, meus irmãos. Não se preocupa, não. Daqui a pouco o negócio... da sarça falante, a sarça falante também é. É só historinha. Agora a carruagem de fogo. Tá escrito assim, que Eliseu subiu num redemoinho de vento. Aí os pastores já aproveitam, porque uma carruagem de fogo passou e levou eles. Não, mentira. Ela começa assim. A história tá mentirosa, mano. Que tipo... Aí depois diz que Elias morreu. Aí daqui a pouco aparece o cara escrevendo carta pros reis. Mas se ele morreu, como ele estava escrevendo a carta, pô? Então é muita loucura, muita mentira, entendeu, pessoal? Então é isso que aconteceu. Qual foi a pergunta mesmo? Se estamos vivos hoje é por milagres ou porque nosso organismo é forte? Então, é o seguinte. Em outubro de 2014 era para nós termos morrido com a bomba nuclear, porque eles iam soltar tudo, ia acabar com tudo, explodir o planeta, destruir tudo e acabou tudo. Só que por causa dos eleitos, que eu vou falar agora aqui para algumas pessoas entenderem, que não pode chamar de virgem louca, é virgem prudente, né? Tem que ser virgem prudente, porque, nossa... Se chamar de porco indomável, cai duro no chão, então, aí ferrou. Então, é o seguinte, em outubro de 2014, o que acontece? Era para ter soltar todas as bombas nucleares, mas
por causa dos eleitos, tudo foi mudado. Por causa das duas testemunhas, 144 mil selados. Por causa do pedido das duas testemunhas, nós estamos aqui hoje. Então não adianta falar, meu organismo é forte, mas tem um monte de gente deficiente, tem um monte de pessoas aí que não ouvem, tem muita pessoa que não fala e tudo tal. Por quê? Porque os anjos caídos inventaram um monte de coisa, criaram as doenças realmente para destruir o ser humano. Porque ele tem inveja da gente, porque ele sabe que você pode ter a salvação e ir para o céu. Ele sabe que você pode ir para o céu, ele não pode mais. E qual é o plano dele? O plano dele é como se ele fosse o trem, e aqueles que estão seguindo são os vagão. Ou esse trem vai cair no abismo, vai todo mundo junto. É o que vai acontecer. Então, é isso que vocês têm que ver. O diabo, se ele pudesse, tinha matado todo mundo. Mas os nossos 4 irmãos que estão protegendo a gente dos 4 ventos, certo? Estão lá, cuidando da gente. É por isso que a gente não morreu ainda. E aí, se você não tem nenhuma doença mortal, nem nada que aconteceu com você ainda, que está na verdade, é porque o nosso Pai está nos protegendo. E mais uma coisa, você é da verdade, vamos supor que você tomou uma picadinha, um exemplo. De qual? Do sarampo, vamos pôr, de qualquer picadinha que seja aí. Qualquer coisa. Quantas picadinhas desde criança nós já tomamos, né? Desde bebê a gente já nasce. Só não fala o nome que não pode, por favor. Pelo amor de Deus, senão vamos derrubar a live e ferrou. Aí o que acontece? Você tomou. Se você é da verdade, não vai acontecer nada com você. Mas sabe que é nada. Se você é entendeu? 100% da verdade. Agora, se claro. você não é da verdade, eu já não posso falar nada, né? Não tenho o que dizer. Mas tem Entendeu? crianças que tomaram picadinha e aconteceu isso e aquilo. Então, Só que essas crianças eram filhos de pessoas, né, de pais que não são da verdade, que estão nas sinagogas, que estão lá dentro dos templos de pedra, cultuando lá o demônio. não, e eu agora vou mudar só um pouquinho o assunto, eu vou te falar uma coisa. Por exemplo, vieram falar pra mim, mas essa pessoa tá doente por causa desse assunto aí que a gente tá falando e tal, e que não sei o que. Pessoal, no mundo todo tem um monte de criança passando fome, no mundo todo tem um monte de criança morrendo, no mundo todo tem um monte de gente morrendo na bala, na bomba, guerra, é fome, desgraça, e é tudo. Por quê? Por causa dos anjos caídos, pessoal. Você acha que é por causa do nosso Pai? Não é por causa dele, é por causa dos anjos caídos. Eles promovem essas coisas, só que vocês têm que entender que se o nosso Pai não tivesse protegendo, todo mundo tinha morrido, não sobrava ninguém. Quando o Messias voltasse para buscar a noiva dele, só ia encontrar cadáveres. E você está tendo a oportunidade de conhecer a verdade e se salvar. É isso que nós estamos tentando fazer aqui nesse vídeo. Agora, vamos cortar um pouquinho essa parte de pergunta, 1 minuto. Vou passar para elas duas aqui, vamos falar mais alguma coisa. E depois eu vou vir para isso aqui, para muita gente entender o que realmente está acontecendo no dia de hoje. Hoje aqui eu vou mostrar muita coisa. E eu peço que os irmãos aí fiquem atentos, tentem entender o máximo, para que a gente possa assim desmascarar os anjos caídos, disfarçados de anjos de luz, que estão o quê? Entre nós, meus irmãos. Entre nós tem, ouve só. Foi criado 24 profetas para matar os verdadeiros profetas. Foram criados 12 demônios para perseguir os 12 apóstolos, não tenha dúvida disso. O Messias, quando estava aqui, o próprio diabo, Moisés, Satanás estava ali. Ou ele pessoalmente, ou quando estava usando o corpo de Judas lá, que era usado pelo diabo. Ou quando ele não estava em alguém lá, que nem Pedro, que deu a base lá, ele entrou. Essas coisas assim. Então, quer dizer, e nós que somos da verdade, com certeza, tem aqueles que nos perseguem. Os 144 mil selados, com certeza, os demônios todos estão trabalhando ali, para que não chegue a verdade das testemunhas dos 144 mil selados, das pessoas que estão na verdade. Vamos ser perseguidos. E eles vão falar contra a gente, eles vão falar coisas parecidas, coisas que realmente parecem verdade, mas não são. Eles vão, as virgens imprudentes estão com a gente. A gente está de um lado, elas estão do outro, elas veem a gente, elas conversam com a gente, elas estão assistindo a gente. E a gente fala A, ela fala B. Se fala C, ela fala D. E ela quer se parecer com a verdade para te enrolar, para te enganar e levar para o lago de fogo. É isso que ela quer. Ninguém sabe por que ela quer fazer, mas ela quer fazer isso. E aí quando chegar ali na grande tribulação, que o camarada estiver lá, você quer ficar, mais uma vez eu vou falar a mesma coisa, eu vou te dar um conselho.
Tenta ficar ali, você que é virgem louca aí, que quer passar pela tribulação. Não sei por que você quer fazer isso, né? Tudo bem. Você quer ficar, fica entre ali, ó, as montanhas ali, ó, os lugares preparados ali e as cidades ali, ó. E aí você vai ter 5 meses para se arrepender das maluquices que você está fazendo. Agora, se alguém morrer enganado por você, era melhor você não ter nem nascido, tá? Só isso, porque pedra de tropeço não é só pastor não, tá? Nem padre, rabino, pai de santo, não é só isso não. É qualquer um que trocar a verdade pela mentira e enganar o irmão, vai pagar caro, vai pagar em dobro por isso. Tá achando que é fácil? Depois eu vou mostrar isso daqui aqui, ó. Certo? Então é isso aí, meus irmãos. Agora eu vou passar para as nossas irmãs aqui e elas vão passar e depois eu vou vir para isso aqui, tá bom? Pra gente fechar a live para não ficar tão grande também, tá bom, meus irmãos? Não, é que tem um irmão aqui que o nome tá em inglês. O nome tá em inglês, só que ele fala em português. Certo. Eu não vou nem tentar falar inglês, mas eu sei falar o português, né? Imagina falar inglês, porque não é só porque eu sou professora, gente, que eu não erro, tá? Às vezes eu cometo o erro de falar que sou professora, se eu faço um errinho de português, pronto, já cai em cima de mim. Eu não sou perfeita, né? Eu tenho meus defeitos. E outra, aqui eu tô falando como irmã, né? Em casa eu tô agindo como mãe dos meus filhos, como a esposa do irmão Lídio, como a filha da irmã Márcia. Não tô agindo como professora, eu sou professora, assim, durante o meu horário de trabalho. Ali eu sou professora, né? Ali sim eu tenho que fazer as coisas certinho. Não quer dizer que eu tenho que fazer as coisas erradas depois, né? Não é isso. Mas, assim, dentro da minha profissão, digamos assim, né? Tenho que fazer o que o sistema pede, né? Fazer de conta que tá tudo como eles querem, né? Mas, então, é isso. Aí, ele falou assim, ó. Você pode falar das pessoas que seguem as supostas segundas testemunhas brasileiras? Tem gente lá seguindo eles e não arreda o pé por nada. Então, irmão, a gente já esclareceu sobre essa questão, já falamos. O nosso irmão, né, o irmão Robert também já falou na live anterior sobre essa questão. A gente não pode fazer nada, livre-arbítrio. A pessoa está escolhendo, né? Desmascarado já foi tudo esclarecido, mas o que a gente pode fazer? Né? Não tem, tem certas situações, como eu falo, que é dar murro e ponta de faca. Então, não tem o que dizer. A verdade tá lá nos canais do nosso irmão, tá lá nos vídeos do canal do nosso irmão Robert, tá nos Hangouts, no Hangout que foi feito lá no canal A Verdade Vos Libertará do irmão Rafael com a Rafaela, que a gente fez lá com os irmãos e o irmão Robert, né? E vamos fazer o que, né, irmãos? Aí tem mais uma outra pergunta aqui que eu tô procurando. Peraí. Aqui que uma irmã falou, né, que as religiões, né, ensina que o Messias é o único filho. Mas a gente também não é criada à imagem e semelhança do nosso pai, a gente também não é a criação dele? Não, peraí. Né? Não, calma. Deixa eu falar melhor aqui. Então, daí o irmão Lídio vai explicar melhor. A religião colocou que o Messias é o filho como que se fala? O único filho. Não é. Nosso pai ele é o primogênito, o primeiro filho, mas ele não é o único filho, porque dali nosso pai, vamos lá, no começo. Nosso pai decidiu ter filhos. Então no começo ele fez um filho e depois ele teve 1,5 bilhão de filhos. Ah, irmão Lídio, como é que você sabe disso? Pedras da Geórgia, foi até quebrada, se você for ver. Por quê? 1/3 dos anjos caídos caíram, 500 milhões de demônios. Engraçado, está escrito lá que eles querem que sobe só 500 milhões de pessoas na Terra. Por que será, né? Nossa, é só pensar, liga uma coisa na outra. Tem gente que fica lá, às vezes, sei lá, imaginando um monte de coisa, vendo coisa gelo azul na internet. Pra que eu quero saber de gelo azul, exemplo? Eu tô falando isso daí para as virgens loucas, porcos indomáveis, esse povo, raça de víboras. Para os irmãos da verdade, jamais. Para os irmãos que estão aprendendo, jamais. Nunca. E algum irmão perguntar para mim que quer aprender na verdade, meus irmãos, nem que eu tenha que fazer 1000 vídeos sobre o mesmo assunto, eu vou fazer. Sabe por quê? Porque se um irmão nosso conseguir entender a verdade, já estamos felizes. Porque não adianta você fazer vídeo para milhões, vamos supor, de pessoas, e ninguém entender, porque você não está passando a verdade, está passando um lixo para a pessoa. Agora, não vai adiantar, vai ser inútil.
Seu trabalho inútil, não serve de nada. Agora, se você fizer o vídeo e 5 pessoas assistir, mais uma entender, tá ótimo pra caramba. Maravilhoso, meu. E o nosso propósito é esse. De 100 pessoas, se uma entender, nós vamos ficar super felizes. E se mais pessoas entenderem, vamos ficar mais felizes ainda. Então, é isso que eu tenho a dizer sobre esse assunto, meus irmãos. Aí até tem uma outra pergunta aqui, que o irmão falou assim, ó, o Messias falou que todos os que vieram antes dele eram ladrões e salteadores. Sim. Né? Aí, mas ele fez outra pergunta que complementa. Sei. Que ele disse que não entendeu se foi antes da primeira vinda ou antes da segunda vinda. Eu não entendi. Mas muito, o Messias só veio uma vez. Né? Mas tudo bem, eu vamos. Não entendi. Talvez ele não soube expressar ali, mas eu acho que é mais ou menos isso. Não, mas tá bom, deu pra entender mais ou menos o que o irmão quer saber. Tipo assim, o Messias falou sobre os ladrões salteadores. E quem que eram esses? Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Eliseu, Moisés, Salomão, Davi. Porque os judeus saíam da Judéia e iam montar templos na Galiléia para roubar o pessoal, que era um lugar rico. Todas as pessoas da terra ali passavam, era a mistura de todos os povos da terra. Então eles montavam as sinagogas deles, do diabo, lá, que hoje mudou o nome, que é a igreja de pedra, né? Antes era a sinagoga do diabo, agora é a igreja de pedra, mudou um pouquinho, né? Aí eles falaram que era a sinagoga do ensino, sim, de doutrinas de demônios. Entendeu como funciona? Então quer dizer, então é isso, meus irmãos. O Messias estava falando dos falsos profetas ali, como Abraão, que saía para matar, roubar, destruir. E aí depois ainda ia lá, matava os outros e falava, eu quero mostrar aqui que eu não cresci ilicitamente. Aonde? Roubando os outros? É impressionante. Mas tudo bem, pode ir para a próxima. Eu tô lendo aqui, até teve um irmão que comentou, que falou que derrubaram o canal do irmão Rubens. Eu não acredito muito não que derrubaram e apagaram os vídeos não, viu? Mas tá um comentário de que derrubaram o canal do irmão Rubens e com isso apagou os vídeos que ele fez com o nosso irmão Robert lá. É meio complicado, né, pessoal? Porque, tipo assim, eu acho estranho, sabe? Porque aqueles vídeos são muito importantes que tinham lá. Parece que tem irmãos que tem dele gravado. E eu vou até tentar pegar aí e tá lançando no YouTube, quando eu tiver com o computador, que com o celular não dá para fazer isso não, né? E tentar passar partes dele lá para os irmãos entenderem. Vou tentar fazer esse trabalho, meus irmãos. Os caras falam que hackearam lá o canal dele e pegaram os vídeos e tal. É complicado, né, meus irmãos? Nesse termo não vou nem entrar muito em contato sobre esse assunto aí, né? Porque se fosse para derrubar o canal, assim, já começaria derrubando os canais dos Irmãos da Verdade, né? Resgate Final, Verdade Vos Libertará, Nesse Pão da Vida, iam derrubando já esses canais aí. Sim. Se fosse mesmo os caídos, né? Ou o melhor, que olha, o primeiro que derrubaria seria o do nosso irmão Robert, né? Uhum. Que lá tem tudo, né? Tudo. Mas então, pessoal, agora nós vamos começar aqui e vamos falar do mais importante, que é uma coisa que está acontecendo muito hoje. E esse vídeo aqui estou fazendo aqui porque veio aí... tem pessoas aí dizendo que por causa da verdade, tem pessoas querendo se matar. Se a pessoa quiser se matar por causa da verdade, né? Aí não sei nem o que dizer, né? Falar o que pra pessoa. Se quiser, porque na verdade não... Eu quero focalizar aqui, pessoal. Voltamos, pessoal. Voltamos aqui que tinha travado o talk aqui. Deixa eu ver se vira a câmera. Não vira, pessoal. Não dá pra virar a câmera. Eu vou tentar fazer do jeito que dá aqui, tá? Então, vamos lá. Estamos tentando pôr aqui o negócio no seu devido lugar. Eu vou ter que afastar mais aqui e ajeitar as coisas aqui. Pera aí. Que aí vai dar certo, tá, pessoal? Vamos fazer aqui, que nem eu falo, se fosse com notebook era mais fácil, né, pessoal? Mas como a gente tá sem a vida, né? Vou fazer do jeito que dá. Fazer o quê? E aí eu vou ter que ir mudando os potinhos para vocês verem aqui, tá? Vou baixar mais, se vocês não me verem, não tem problema, o que importa é que veja o pote, né? Aí não tem problema. O outro pote vai ficar aqui, esse daqui frio, certo? Cadê o morno?
Tá ao contrário, que estranho. Devia ter colocado. Não, mas aqui aparece certinho. Quente, Aqui aparece morno certinho. e frio, certo. Dá pra tu... peraí. Deixa eu posicionar de uma maneira que os irmãos consigam ver. Peraí. É isso que eu tô tentando fazer, mas tá meio difícil aqui. Não dá, ó. Entendeu? Deixa eu mexer. Eu tô tentando arrumar a câmera, calma. Peraí, gente. Que ao vivo é complicado. Mas a gente vai dar um jeito aqui. Estamos tentando aqui. Eu vou mudar no pote, acho que vai dar certo. Ó, o vermelho... Pera, Elidio. Peraí. Ó, o vermelho é o quente. O azul é o frio. Isso, ó. Peraí. Tu não mexe. Gente, às vezes tem que dar uns cutuques aqui, ó, pra ver se dá certo. Peraí. Deixa eu ver se dá certo aqui. Acho que agora o pessoal entendeu, né? E o vermelho, ó. O vermelho é o quente. Esse aqui é o frio, como vocês estão vendo ali. E o cor de burro quando foge aqui, o salmão, é o morno. É a cor não definida, digamos assim. Certo. Agora vamos aqui pro pessoal do TikTok, ver se eu consigo aproximar, né? Aí, mas esse TikTok tá não pode nem chegar perto. Pronto. Tá bom. Tá ótimo. Então vamos lá. O que eu quero dizer com isso daqui, meus irmãos, é assim. Que o nosso Pai, as pessoas que estão 100% na verdade, elas são quentes. Tá aqui, ó. Quente. Aqui tá quente, certo? Dá pra ver, né? Certo. Tá, mas não mexe mais no spot porque tá no ângulo certinho. Aí as pessoas conseguem ver. Tá bom, mas dá pra... Falando o nome, o pessoal também vê, né? Aí o que acontece? Tá vendo esse verde aqui, né? Aqui são os frios. Quente é da verdade. O frio é aquelas religiões que não envolvem, que não conhecem o nosso Pai, que não conhecem o nosso Messias, que seguem outra linha de raciocínio, como espiritismo, hinduísmo, sinduísmo, Seishonoye, Hare Krishna e outras coisas mais por aí que tem várias, né? E aí tem os mornos. Aqui tá os mornos, certo? Os mornos, o que acontece? Os mornos são aqueles que pegam a verdade e mistura com a mentira. Aí é que está o problema. Ele é morno. E aí eu vou ler aqui para vocês aqui, Apocalipse aqui. Espera só um pouquinho. Vai procurando Apocalipse aí, ó. Deixa eu ver qual que é aqui. Só um pouquinho enquanto eu vou falando, ela vai procurando. Deixa eu dar o número aqui para ela. Apocalipse 3, 15 e 16. Apocalipse 3, 15 e 16. Tá aqui, pode ser. Apocalipse 3, 15 e 16. Então, e essas pessoas que misturam a verdade com a mentira. Eu vou ler já já aqui. Ela tá vendo a Bíblia online aqui. E eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Certo? Apocalipse. Primeiro nós vamos começar com os profetas. E depois eu vou chegar nos dias de hoje do que as pessoas estão fazendo. E aí vocês vão ver quem é quente, quem é frio e quem é morno. Aí é que tá a coisa. E aí, lá no nosso versículo, já achou? Espera aí. Tô procurando. Qual que é o aplicativo que você usa mesmo? Espera só um pouquinho, tá, meus irmãos? Deixa eu fazer aqui, que ela não sabe qual a Bíblia que eu uso, então fica difícil. Espera aí, rapidinho aqui. Livro. Tem uma pessoa até que perguntou aqui, e se os caídos tentar colocar esses pensamentos de suicídios? É isso mesmo que os caídos fazem, o irmãos e irmã. Acho que era a irmã aqui que perguntou. É isso que eles querem fazer, eles querem colocar pensamentos errados na gente, para que a gente faça as coisas erradas. Achei, então eu vou falar aqui, tá bom? Apocalipse 3, 15 e 16. Ó. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem és quente. Quem deras foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aqui é o nosso Pai falando, tá? Então o que acontece? Quando você pega e mistura, que nem o Novo Testamento é quente, é 90% de verdade e 10% de mentira.
Aí você pega o Velho Testamento, que é 90% de mentira e 10% de verdade. Você pega e mistura os dois, fica morno. O nosso pai vomita da boca. Porque aí você começa falando de Abraão e vai terminar em João. Abraão era bandido, assassino, roubava, matava, destruía. O que acontece? Num episódio ele matou 3 reis por causa do sobrinho Ló dele que foi preso lá, que foi arrumar uma confusão lá, sei lá que rolo que ele aprontou. Foi preso, Abraão saiu, ele tinha escravo, ele tinha servos, ele saiu com seus guerreiros, foi lá e matou 3 reis e pegou o produto do despojo, que é roubo. Despojos e roubo é a mesma coisa. E o que acontece? E deu dízimo para Melquisedeque, outro bandido safado, desgraçado, filho do diabo, para dizer que não enriqueceu ilicitamente. Como se ele matou, roubou e destruiu. Como? Então Abraão é morno. É o que é filho do diabo. O diabo falava na cabeça de Abraão aqui, preparando o caminho para o diabo, Satanás, Israel, que tomou o corpo de Moisés, fazer habitação eterna aqui no corpo de Moisés e andar pela terra aí, como vocês viram, roubando, matando, destruindo, o maior assassino de todos os tempos. Então Abraão é o que? Morno. Vai o que? Pro lago de fogo e enxofre. Abraão. Tá aqui, Abraão. Aí tem gente que... Ah, não é de Abraão, é Moisés, né? Que tem uns que falam que Moisés era um herói. Meu. Cadê o morno? Tá aqui, morno. Esse aqui já era. Então o que acontece? Aí você pega Moisés, o próprio diabo, não tem nem o que dizer, né? Essa praga vai que vai. É morno. Ele que inventou a Torá para enganar todo mundo e levar todo mundo pro lago de fogo e enxofre. Se fez pelo nosso pai, enganou todas as pessoas. Moisés vai também. Moisés. Diabo, Satanás, a antiga serpente. Aqui o seu pastor da igreja, que está lá pregando com o diabo no corpo, lá te enganando, lá falando para você dar dinheiro para ele, aí ele compra mansão, ele compra jatinho, ele compra carro, ele compra casa, ele compra o diabo, compra tudo. Com o seu dinheiro. Que se você parar de dar dinheiro para ele, ele vai andar a pé. Ele vai lá buscar, vai pegar ônibus lá no ponto. Então esse bandido aí, desse pastor aí, filho do diabo, que mistura o Velho Testamento com o Novo, te dá o pão com esterco para você comer, esse bandido desse pastor vai para o inferno também. Pastor. É morno, ó. Morno. Vomitado da boca do nosso pai. Se ele é vomitado, você que está seguindo ele, você vai para onde, você acha, né? Tá. E aí que tá. Agora vamos simplificar. O último bandido que eu quero falar aí do Velho Testamento, Davi. Que matava, roubava e destruía e dançava. Ele matava os outros e dançava. Era um bandido, Davi. Pronto, Davi está aqui. Davi também foi. Aqui, ó, falso profeta. Certo? Muitos irmãos sabem disso, mas um tempo atrás, ninguém sabia disso. E quem veio falar sobre esses assuntos? O nosso irmão, que tem um canal lá. Vai lá no canal Robert Smith, acompanhe os vídeos que ele tem, que você vai ver que ele tem lá pedacinhos ali escrito das escrituras no canal dele. Você vai acompanhar e vai entender a verdade. Agora vamos lá, aonde eu queria. Lê para mim Apocalipse. Peraí, vamos lá. Vamos agora para Apocalipse. Vamos para a verdade.